o tão falado Messias, Mashiach. É isso, no meu hebraico não é bom igual o seu. No próprio vídeo aí apareceu a voz fala Mashiach. Não é Mashiach, é Mashiach. Problemas da IA. Então, ele realmente vai vir para salvar os enlilitas agora? É isso que vai acontecer? Então, vamos lá. Bom, esse termo final dos dias, né, ele é extraído do livro Bamidbar, o versículo 24, do capítulo 24, onde eu vou adaptar aqui para o contexto que a gente está tratando. Então, assim, especificamente, eles fala-se muito no versículo 4, se eu não me engano, mas eu vou falar do versículo 8 e colocar o nome correto, tá? Então, o versículo 8 diz assim: Ninurta, que os tirou do jugo de Marduk, com a sua alta força, consumirá as nações inimigas, seus adversários, e quebrará seus ossos, e os raios disparados por Ninurta submergirão em sangue. Então, assim, quando você lê lá, né, o capítulo 24 de Números, no versículo 8, se você substituir os nomes que estão lá, né, por esses que eu substituí agora, Ninurta e Marduk, fica uma compreensão melhor dentro dessa teoria dos antigos astronautas. Então, assim, um dos princípios da fé em Lilita, né, e aí abrange judeu, hebreu, todo mundo que acredita no Deus de Israel, ponto. Uhum. Um dos princípios da fé em Lilita é que um dia surgirá um líder, tá, que terá os atributos bélicos do rei Davi, muitas vezes mal compreendido como um descendente direto de Davi. Aliás, isso seria impossível de se provar, né? Como é que você vai provar que alguém é descendente de Davi? Não tem como você provar isso. É conversa fiada. Então, aliás, isso hoje, né, seria impossível de se provar, e esse Messias, então, reconstruirá o templo em Jerusalém e reunirá os enlilitas de todas as partes do mundo, levando-os de volta à primeira região, que é Israel. Bom, temos duas considerações que devem ser feitas aqui. A primeira é que o Pacto do Sinai, eu já falei isso antes, mas é sempre bom reforçar, o Pacto do Sinai ele não foi feito com os judeus, mas com os hebreus. Os judeus eram uma das 12 tribos, e eles hoje são os guardiões do Pacto do Sinai. E é por eles que a Torá é honrada e ensinada, para que todos que a seguirem e se espelharem neles se tornem um modelo de nação para o mundo vindouro, né? Ou o mundo após a vinda do Messias. E a segunda consideração é que a promessa foi feita aos enlilitas, ok? Sejam judeus ou não. E a condição para ser um enlilita é reconhecer a autoridade de Enlil e seu clã, e defender a primeira região, pois é nela que se estabelece a ligação com Nibiru, que é quem controla não só o planeta, mas todo o nosso sistema solar. Então, assim, eu sei que é difícil, assim, por exemplo, é difícil para a minha turma, por exemplo, aceitar isso, entendeu? Porque é uma quebra de paradigma. Mas tudo bem, se eles se o judeu não entende que é o Enlil e entende que é a Shem, por exemplo, tá tudo certo, né? É a mesma coisa, tá? Só que isso tem que ficar claro, né? A promessa não foi feita com os judeus, foi feita com os enlilitas, né? Jacó não era judeu, Isaac não era judeu, Abraão não era judeu, Noé não era judeu. Então, assim, os judeus hoje eles são os guardiões da Torá, né? E eles são os responsáveis, claro, né? Porque foram os que sobraram lá depois da conquista lá dos babilônios, né? Que levaram cativo as 10 tribos do Reino do Norte. Então, assim, eles ficaram responsáveis pela guarda da Torá.
Né? O que é a guarda da Torá? São os preceitos, os estatutos, os mandamentos. E eles têm que dar o exemplo. Eles são obrigados pelo pacto, né, a dar este exemplo de como moralmente e eticamente uma civilização deve se comportar. Ponto. Ponto. Isso não faz deles melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Pelo contrário, isso faz deles responsáveis, e isso é uma responsabilidade muito grande, de ter que passar isso para outras pessoas, dar exemplo com as suas atitudes, com seus comportamentos, né, pensamentos, palavras e ações. Tá? Quito, então, só assim, para eu colocar uma observação nisso que você está falando, esse ponto é bem interessante que as pessoas se atentem, porque, principalmente dentro dos movimentos religiosos, né, não vou citar as vertentes aí, as correntes, mas fala-se muito no povo escolhido e tal, né? E quando as pessoas, digamos assim, tanto quem prega quanto quem entende isso aí, realmente acaba entendendo que fazer parte do povo escolhido é como se fosse uma premiação. É como se fosse algo assim, não, eu sou melhor, eu sou especial, né? Se eu for fazer. E é justamente o contrário. E aí que está uma das grandes distorções que as religiões trouxeram, né, para o entendimento dessa situação. Por quê? Porque as pessoas acham, não, ser do povo escolhido, eu sou protegido, eu sou filho de Deus, eu sou amado, eu sou isso. Não, você justamente, a hora que você entender isso, você tem que ser o exemplo. E provavelmente você vai sofrer mais, por quê? Porque para seguir regras, para seguir preceitos, para seguir diretrizes, você precisa fazer sacrifícios. E as pessoas não conseguem entender isso, infelizmente. Exatamente. O ponto é exatamente esse. Por ignorância, por má fé, né? As pessoas apontam o dedo, né, para os judeus ou para os enlilitas, enfim, acusando-os de se acharem, né, ou serem melhor do que os outros. E quando não foi nada disso. A escolha, quando ele escolhe o povo, né, quando Eliú escolhe o Abraão, primeiro ele separa o Sem, depois ele escolhe o Abraão, né, e isso é transmitido de geração em geração, e depois quando o Ninurta faz o pacto lá no Sinai, né, o que ele transmitiu para esse povo é o seguinte: amigo, isso é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande que tu vai carregar. Você quer a minha proteção? Porque a gente está falando dentro de um contexto Anunnaki, né? Assim, dentro do contexto Anunnaki, é Nibiru que controla a Terra, é Nibiru que controla o sistema solar, é Enlil que é o senhor do comando. Então, assim, se você quiser fazer parte disso, ter a minha proteção, a proteção do senhor do comando, então tu tens que seguir essas regras aqui, porque tu tens que ser um exemplo para todas as pessoas. É para isso que eu te escolhi. Eu não te escolhi para ser o melhor, eu não te escolhi para humilhar as pessoas, entendeu? Enfim, eu te escolhi para você ser um modelo, para você ser um exemplo, né? Então, assim, quando isso é muito complicado, cara, porque quando o enlilita, eu vou tratar assim todo mundo como enlilita, judeus também, tá? Então, assim, quando ele não segue o que está escrito na Torá, ele está quebrando o pacto. E quando ele quebra este pacto, ele está servindo de mau exemplo para os outros que estão de fora, que vão olhar para ele e falar assim: pô, tá vendo? O cara foi escolhido, mas ele não faz o que tem que fazer. Isso é um grande complicador, tá bom? Então, assim, eles foram. Imagina você carregar, cara, pô, são 613 mandamentos. Não são 10, são 613. 10 já é difícil de tu cumprir, imagina 613. Então é um fardo. É um fardo isso. Né? E se não houver uma compreensão, ele acaba se afastando mesmo. Né? E quando ele se afasta, aí a gente volta àquela pergunta anterior. Quando ele se afasta, ele não vai ser castigado pelo Enlil, pelo Ninurta, por Deus, não vai ser castigado por ninguém. Ele vai ser castigado por ele mesmo, pela escolha errada que ele fez ao se afastar. Esse é o ponto. Tá bom? Simples assim. Bom, nesse contexto, continuando lá a resposta, né, do Messias, né,
nesse contexto que todas as nações aliás, é nesse contexto, né, que todas as nações do mundo vão reconhecer o Mashiach, ou o Messias, como líder mundial e aceitarão o seu domínio, tá? E será com a vinda dele que haverá paz no mundo, e não haverá mais guerras ou fome, segundo está narrado nas escrituras, na Bíblia hebraica, no Tanar. E por que o mundo vai reconhecer esse Mashiach? Porque assim, cara, as pessoas falam assim, né? Dentro da comunidade judaica, as pessoas falam assim, porque o Mashiach não é um deus, nem um semideus. Não é. Essa compreensão, por exemplo, de que os Anunnaki são deuses, isso vai se dissipar, cara, isso vai se desfazer. Porque, assim, o Ninurta não é um deus, não é um semideus. Eles foram tratados dessa maneira por falta de compreensão. Mas ele é um homem, como outro qualquer. Ok? Bom, e aí está claro, né, pelas profecias que estão lá, né, de Isaías, de Jeremias, de Joel, enfim, quando todas essas hordas vierem e atacarem Israel, né, é humanamente impossível você aceitar que uma coisa é você combater aqueles exércitos ali, mas outra coisa é você combater China, Rússia, Irã, tudo ao mesmo tempo. Então, a salvação só pode vir de cima, cara. O de baixo ela não vai vir. Entende? Então ela vem de cima. E aí é que é a tal vinda do Mashiach. O Mashiach é o Ninurta, né? E as pessoas, vão reconhecer, caramba, o cara realmente é poderoso, né? E o cara tá do lado ali da primeira região e dos Elilitas, né? Apesar de muita dor acontecer até ele chegar. Então, assim, todos reconhecerão a força do Enlil e do seu clã, que ainda hoje tratam como se fossem deuses, né? E será possível, então, os terrestres, nós, né, vivermos um estilo de vida mais espiritual e moral fundamentados no Pacto do Sinai, com todas as orientações morais e éticas que preservarão a nós mesmos, né, aos nossos semelhantes e ao planeta. Então, assim, a vinda do Mashiach, né, completará o propósito da criação, quando fomos evoluídos antes do tempo pelo Enki e abandonados à própria sorte, né? Eu costumo falar assim que uma analogia que eu faço é como se você pegasse assim o que o Enki fez com a Dapa, por exemplo, né? Ou com o Adamo, que é o anterior, que é o homem de Neandertal. É como se você pegasse assim o teu filho de 10 anos, né, e matriculasse na Sorbonne, né? Quem está de fora vai falar assim, nossa, um menino de 10 anos na Sorbonne, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. É verdade, é maravilhoso. Então, quando eles viram, né, o Adapa, por exemplo, que já era o Homo sapiens sapiens, eles pensaram assim, nossa, fantástico, né? Que ser maravilhoso, que evolução que ele teve e tal. Mas o garoto lá de 10 anos que está na Sorbonne vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, e aí, o que eu faço? Não sei o que eu vou fazer. Eu estou aqui dentro, mas não sei o que eu vou fazer. Entende? Foi o Adapa no mundo e foi o ser humano depois no mundo, que é assim, me largaram aqui, o que eu faço agora? Né? Para onde que eu vou? Eu não tenho regra de alimentação, de saúde, de saneamento, de nada, eu não sei nada. Eu vou ter que me virar. Então, assim, quando as pessoas falam, né, e isso não é um ataque pessoal ao Enki, né, porque ele realmente foi fantástico, né, mas, assim, ele abandonou todo mundo, cara. Ele criou, quer dizer, ele evoluiu lá com a experiência dele, ele, Animar e o Ningizida evoluíram, né, e depois abandonaram. As pessoas falam contra o Enlil, mas, assim, o único que teve, né, o bom senso e de pegar e falar assim, não, isso não pode dar errado de novo, entendeu? Porque foi muito ruim antes do dilúvio.
Então, assim, eu vou dar um norte para essas pessoas, cara. Entende? Eu vou ensinar a esse grupo aqui, eu não vou ensinar todo mundo, mas eu vou ensinar este grupo a ser ético, a ser moral, para esse grupo poder ensinar aos outros. Essa foi a ideia, entende? Mas as pessoas, elas não entendem, elas não estudam, isso falta muito a muita gente que está falando sobre esse assunto, sobre esse tema, né? Porque elas não conhecem a cultura, né? A cultura enlilita, não conhece a tradição, não conhece nada, né? E fala contra porque fica só repetindo, né? Porque foi Enlil que mandou o dilúvio, queria destruir a humanidade. Ele não mandou nada, né? Ele realmente ele impediu que aquela humanidade, né, se salvasse. Por quê? Porque a humanidade já não tinha mais salvação, cara. Então, se aquela humanidade se salvasse, ia continuar tendo os mesmos absurdos que já existiam antes, né? Então, ele decidiu encerrar ali aquela experiência do Enki, que não deveria nem ter chegado até ali, diga-se de passagem, era para parar no Neandertal. Ok. Mas, uma vez que ela ultrapassou, né, chegou o dilúvio, ele percebeu que se salvaram, ele falou assim, e ele não escolheu o Caim, por exemplo, que tinha se salvado também lá para cima, lá pelo hemisfério norte. Né? Ele chegou e falou assim, não, então vou pegar esse cara aqui e vou ensinar umas regras para esse cara e pronto. Vamos ver se daqui para frente isso melhora. Né? E a gente tem hoje que observar com muita atenção, né, que os enlilitas e a primeira região, apesar de ser mínima, né, e ser uma minoria, constituírem 0,02% da população mundial, né, os caras estão aí fazendo tudo para todo mundo, cara, criando, inventando coisas que só desenvolvem o mundo, só beneficiam o mundo em qualquer área do desenvolvimento humano, certo? Então é isso. Então, assim, a vinda do Mashiach, ela vai completar esse propósito da criação, quando fomos evoluídos antes do tempo do Enki e abandonados à própria sorte. E a Torá, por isso que diz que Mashiach vai ensinar a Torá para todo mundo, né? Porque, assim, como Mashiach Ninurta, e como foi ele que estabeleceu o Pacto de Sinai, então a Torá será a bússola que orientará todos os enlilitas, né? Excluindo-se aí tudo que se tratar de dogma, né? O homem não dependerá mais de líderes religiosos, né? Pois haverá uma compreensão e um cumprimento natural de tudo que foi estabelecido no Sinai, tá? É como se fosse um amadurecimento mesmo, um rito de passagem, entendeu? Eu deixei de ser criança para agora realmente ser adulto. Porque o que acontece hoje em dia é que a maioria dos adultos não assumem a maturidade deles. E por isso que eles precisam sempre de um Deus ali protegendo ele, porque ele mesmo sozinho ele não consegue dar conta da vida dele, né? Não consegue assumir as responsabilidades dele. Certo? Vamos para a próxima? A próxima pergunta você já respondeu, só vamos frisar aqui, você já respondeu na anterior, que era quem, afinal de contas, é o Messias. Você já disse quem era. E eu vou pegar só um gancho de um comentário aqui, de alguém que colocou no chat aqui, a Orquídea, e ela pergunta assim, Yahusha, eu acho que ela queria escrever Yeshua, né, ou algo assim, de o tal Jesus em hebraico, é Ninurta? Então, Quito, o Messias, o Mashiach, é Ninurta, correto? Sim, correto. E então, ele é o mesmo... Dentro desse contexto que a gente está tratando aqui, o Mashiach é o Ninurta, né, o filho do Enlil, também conhecido nos textos mesopotâmicos como o Senhor dos Exércitos, né, e é um dos epítetos que o povo judeu chama Deus, o Senhor dos Exércitos, né, mas embora são distintos, né? Isso é curioso, cara, porque assim, se a pessoa não estudar os textos mesopotâmicos, né, e estudar só, por exemplo, os textos bíblicos, ela não vai conseguir chegar nessa compreensão.
né? Ela tem que... É como assim, a pessoa hoje tem o Novo Testamento, tá? Se ela não for para o Antigo Testamento, né? Ela não vai compreender o que está escrito ali, cara, porque o Novo Testamento é um acréscimo, né? Até uma deturpação, cara, do que foi escrito no Tanar, tá bom? Mas, assim, então se encerra no Tanar? Não se encerra no Tanar, porque é óbvio que o Tanar ele se inspirou nas tabuletas mesopotâmicas, cara. Então, assim, todo o Gênesis está escrito ali nas tabuletas mesopotâmicas. 3.500 anos antes. Então, tu tem que ir para lá, cara, obrigatoriamente, para você poder compreender o que estava escrito. Certo? Então, assim, as pessoas, né, falam, né? Porque, pô... E elas não compreendem isso, porque é meio confuso mesmo, né? O Deus de Abraão é o mesmo Deus que pede o sacrifício de Isaac? Não é o mesmo. Não é o mesmo. Abraão foi escolhido por Enlil, mas quem testou Abraão foi o Ninurta, né? Porque como Abraão vinha de uma família que adorava o Nanar, por exemplo, né? E ele queria saber, o Ninurta queria saber o seguinte, pô, será que esse cara é fiel mesmo ao meu pai? Então eu vou fazer um teste com esse cara, né? Eu vou exigir uma coisa absurda, que era um absurdo realmente, né? E vamos ver se ele cumpre. E aí o Abraão provou que realmente é uma loucura até a gente pensar nisso, né? Ele tinha que dizer não vou fazer isso. Humanamente falando, você não vai entregar o teu filho num sacrifício, né? Mas ele falou assim, não, pô, vou ficar muito triste, mas eu ofereço, tá bom, ofereço meu filho. E aí o Ninurta chegou e falou assim, não precisa não, né? Mas aí vamos sacrificar quem? O cordeiro, que aparece ali é o cordeiro. Então, assim, vamos humilhar o Marduk, mais uma vez, entende? Cada vez que o cordeiro é sacrificado ou é comido numa festa, alguma coisa assim, hoje não se tem a compreensão disso porque não se conhece o texto mesopotâmico, mas dentro do texto mesopotâmico, o que se está fazendo é humilhando o Marduk, entendeu? Sacrificando o animal símbolo do clã dele. Esse é o ponto. Bom, eu ressalto aqui também, cara, que o meu interesse, né, não é discutir religião, né, porque eu sei que muita gente vai falar que o Messias é outra pessoa, e assim, mas eu quero mostrar essa nova compreensão sobre os textos que foram escritos há milhares de anos, né? E que hoje é interpretado da mesma maneira que os nossos ancestrais o fizeram. Então, sendo que eles, né, eles ou não tiveram acesso aos textos mesopotâmicos, ou os manipularam depois de conhecê-los, ou simplesmente não conseguiam mesmo compreender o que eram todas aquelas aparições daqueles homens enormes vindos do céu, em suas naves, né, e relatavam aquilo que eles percebiam. O mais incrível é que, assim, quando você olha para o passado, né, e vê que esses homens que tiveram contato direto com eles relataram tudo isso dentro da compreensão que eles tinham, né, é compreensível até que eles tratassem todos eles por deuses. Eles não tinham como adivinhar. Pô, os caras estão recém-saídos, né, de uma vida primitiva. Né, não tem escolaridade, não tem informação, não tem internet, não tem absolutamente nada. Né? E, pô, de repente ele olha para o céu, tá vendo uma nave descer, né? E homens vindo, pô, descendo junto. São deuses. É claro que são deuses. Se você fizer isso hoje, no sertão nordestino mais remoto do mundo, ou na floresta amazônica, uma tribo perdida lá na floresta, se tu chega lá, cara, com iPad, iPhone, porra, telefone celular, o cara vai falar, nossa, mas são deuses que vieram aqui, porque os caras sabem tudo, sabe quando vai chover, sabe quando vai fazer sol, enfim, sabe, entende? Tem uma tecnologia absurda para eles, e era isso que era no passado. Hoje, o que é mais incrível é que hoje, assim, as pessoas repetem este mesmo erro interpretativo, né? Ou desviam o foco, finalizando a conversa com um simples,
mistério divino, não, uma narrativa alegórica, né, dando margem para todas as interpretações possíveis para cada um defender o seu ponto de vista dentro de um viés religioso, entendeu? Então, assim, aí nego deita e rola, cara, entendeu? Porque se botar o viés religioso, acabou, cara. A pessoa, como ela não tem a compreensão, e não tem a compreensão, porque ela não busca essa compreensão, né? Porque tá tudo aí, cara. Se ela buscar na internet, se ela for em biblioteca, ela vai encontrar tudo isso que eu estou falando. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, tudo está registrado, cara. É só o cara sentar e estudar, né? Então, assim, ele vai descobrir tudo. Eu sempre cito a terceira lei de Clarke, né? Qualquer tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de magia. É uma lei, né, da ficção científica, mas ela é muito clara. É exatamente isso, né? Se a tecnologia é evoluída o suficiente, ou seja, não é compreensível para quem vê e não para quem está usando, do lado de lá vai achar que é algo sobrenatural, que é algo mágico, divino ou equivalente. Então, é o que eu estou te falando, é bastante compreensível que os homens do passado não conseguissem dimensionar tudo aquilo, né, por terem saído de uma vida primitiva, onde não tinham acesso a nada. Mas hoje, cara, com tudo à disposição para a gente pesquisar, investigar, ler, debater, estudar, trocar informação, cara, só pode ser por pura preguiça de quem não quer fazer nada disso, ou uma fé de quem não quer trazer luz ao debate, entendeu? Para ajudar as pessoas a compreenderem o que de fato aconteceu no passado. Diante de tantas evidências de construções megalíticas, relatos parecidos de eventos como o dilúvio ou de deuses em todos os cantos do planeta, né? E aí vale lembrar que todos os deuses de todas as mitologias e religiões são os mesmos Anunnaki, apenas com epítetos diferentes, tá? Então, assim, se o cara não abrir a cabeça dele, né, e continuar sendo manipulado nessa espiral de culpa e de medo, entendeu? Porque é o demônio, é o Satanás, aí, cara, aí vai ficar preso nisso e pronto, vai ficar marcando passo. E vai vir um malandro qualquer e vai ficar ensinando para ele o que ele tem que fazer, deixar de fazer, e tem que pagar o dízimo, o trízimo, o quadrízimo, qualquer coisa. Ele vai tomar tudo dele, infelizmente. Paciência, né? Mas, assim, no dia que ele despertar, né, e falar assim, não, peraí, pô, vou ver o que o Quito... Será que o Quito está falando é verdade mesmo? Esse cara está inventando alguma coisa. Pô, ele vai entrar numa biblioteca, ele busca o Google, ele vai ler, ele vai encontrar tudo isso. Aí é uma questão dele, do livre-arbítrio dele, né? Usar isso como ele quiser para ele avançar, para ele subir um degrau, cara. Entendeu? Se quiser. É isso. Tá, vamos para a sexta pergunta. Você citou algumas vezes ali já, Quito, a questão da nova ordem mundial, né? Da